Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Simplesmente Podcast. E hoje eu tô assim muito feliz e honrado de receber esse cara que na verdade é um grande amigo meu. Eu devo ter conhecido ele acho que um ano e meio, 2 anos atrás. E mais do que um amigo, é um cara que me inspira muito, tá? Vocês vão acompanhar ao longo do papo aí, vocês vão ver que, enfim, ele é um cara que pra mim demonstra muito paixão, né, naquilo que faz. Então, é um cara que me inspira muito mesmo. Fiquem ligados no papo aí, porque eu sou um consumidor de podcast e muitas vezes a gente ouve os podcasts, né, os convidados são geralmente pessoas que já chegaram, né, num certo objetivo, já são pessoas de sucesso, digamos assim. Não que esse cara que tá comigo ele não tenha um sucesso, mas é um cara que, assim como eu, ele tá muito na jornada ainda, né? Tá buscando o seu grande objetivo. Então vai ser um papo muito legal porque vocês vão ouvir uma pessoa que tá na luta, né? Na luta diária para buscar a realização dos seus sonhos. Então, já agradecer, Felipe Baldi, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo, tá? Te considero um amigo, um parceiro. De novo, você é uma inspiração para mim, a forma como você vive os seus dias, o seu dia a dia, a intensidade, a paixão que você coloca no seu negócio. Mas aqui a gente tem um desafio, a gente começa com um desafio, que é você falar quem é o Felipe Baldi sem falar o que ele faz. Fala, Neto, cara, que honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu me senti muito honrado quando você me falou, porque você é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de diariamente aprender muito pelos stories, pelo Instagram, pelas conversas que a gente tem. E que bom também saber que de alguma forma eu posso contribuir um pouquinho, te inspirar de alguma forma também. Esse desafio é bom, né? De se apresentar sem falar o que a gente faz. E eu acho que é algo que a gente consegue sair do tradicional. Mas eu acho que se eu fosse aqui me definir, né, quem eu sou de verdade, eu me vejo como um cara obcecado por fazer alguma coisa que eu me proponho a fazer. Se eu entendo o porquê daquilo, eu vou entregar o meu melhor, custe o que custar dentro dos meus valores, dentro dos meus princípios, e eu vou entregar aquilo que precisa, mesmo que demore muito tempo. Eu me vejo como um cara apaixonado por educação, porque de fato a educação mudou a minha vida e eu encontrei no esporte uma oportunidade de me desenvolver como ser humano, de encontrar o meu melhor. E por isso eu tenho uma fome incansável assim de aprender. Eu quero sempre estar aprendendo, sempre quero estar melhorando como pessoa e de me desenvolver. Então eu acho que o esporte possibilita isso. De todos os dias, quando eu vou treinar, eu falo, cara, tô um pouco melhor hoje. Um pouco melhor hoje, e eu consigo perceber de uma forma até mesmo quantitativa como eu tô me tornando melhor. E essa busca, essa jornada que é a vida, quando você consegue perceber que de fato você está melhorando como pessoa, você está corrigindo algo que antes era um problema para você, eu acho que sua vida começa a fazer mais sentido. Então, acho que para resumir é isso, cara, quando eu entendo o porquê real, quando eu quero fazer alguma coisa, eu me permito entrar numa jornada que vai ser difícil, mas que eu entendo o propósito real de eu estar fazendo aquilo. Então, quando eu tenho um motivo claro de estar fazendo aquilo, eu consigo enfrentar as dificuldades do processo. É muito legal você falar isso e você finalizou com essa palavra, né? Propósito. Quando eu vejo você, né, e eu te acompanho e a gente conversa, essa é uma palavra que eu acredito que te resume muito, né? Propósito. O tempo todo que você fala muito sobre as coisas que você quer construir, aquilo que você quer deixar para as pessoas, que você quer levar para as pessoas. Então, falando um pouco agora, um pouco mais do que você faz, né, do seu negócio, da Tangram, fala um pouco sobre o que é, mas principalmente sobre o seu propósito. Se você fosse falar assim, poxa, o meu propósito hoje é... O meu propósito hoje é transformar a vida das pessoas por meio da educação, porque foi de fato a educação que mudou a minha vida. Eu, como a maioria dos estudantes do Brasil, sempre estudei em escola pública. Meus pais não fizeram faculdade, eu não tinha referência dentro da minha casa. E quando eu ganho uma medalha de ouro numa Olimpíada Brasileira de Matemática, isso foi a chave para despertar o meu potencial. Então foi uma experiência que eu tive muito cedo que eu falei, cara, eu posso ir mais longe, porque em casa eu não tinha referência.
Então, eu quero criar soluções e ferramentas para que eu consiga, de alguma forma, também mudar a mentalidade dos jovens. E eu quero sair do tradicional porque eu entendo que é necessário sair do tradicional, porque essas abordagens tradicionais não engajam, não são interessantes, principalmente para as pessoas que mais precisam. Então, o método tradicional de, putz, ler um livro, de às vezes ver um vídeo longo, não quer dizer que não funcione. Mas não funciona para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas funciona, talvez tenha funcionado até mesmo para mim. Mas para a maioria das pessoas. Então, eu quero de alguma forma utilizar, e eu estou fazendo isso, utilizando a tecnologia para democratizar o acesso à educação. Porque o primeiro passo para a gente mudar de comportamento é o conhecimento. E aí, a partir disso, beleza, agora eu tenho conhecimento, eu entendo o porquê real disso, eu entendo os benefícios que isso vai me trazer, e a partir daí você consegue mudar o seu comportamento. Então, eu acredito muito no poder do conhecimento para mudar a mentalidade das pessoas, e hoje eu olho muito para, né, hoje a Tangram é uma solução de educação financeira. Mas a ideia, assim, por trás da educação financeira é justamente despertar uma mentalidade empreendedora nas pessoas, para que elas consigam, assim como no esporte, abrir mão dos prazeres momentâneos, do que a gente quer fazer naquela hora, para chegar no objetivo, para conquistar a sua meta. Então, tem muito vínculo, e na Tangram eu tenho possibilidade de fazer isso, que é, cara, criar essa relação até mesmo do esporte com uma mentalidade empreendedora, né? Independentemente do que o estudante quiser ser na vida, seja um TikToker, seja um YouTuber, um médico, um engenheiro, ele vai precisar aprender, ele vai precisar abrir mão do que ele quer nesse momento para conquistar o objetivo dele. Legal. E aí você falou do fato de você ter ganhado, né, vencido uma Olimpíada de Matemática, mas ao mesmo tempo você falou assim, poxa, eu não tinha essa referência em casa. Então, pegando o Felipe lá atrás, da onde que veio essa, não sei se é paixão pela matemática, talento, enfim, fala um pouco mais disso e por que que você se engajou na Olimpíada de Matemática? Você já tinha a consciência de que aquilo ali poderia, de alguma forma, encaminhar sua vida para um lugar melhor de onde ela estava? Você já tinha noção de que o conhecimento é transformador e por isso você se engajou nisso ou não? Foi uma coisa meio que surgiu, enfim, fala um pouco mais sobre esse momento e essa conquista, enfim. Então, eu nunca tive facilidade para aprender. E eu não acho que eu tenho facilidade para aprender hoje também. Eu não tinha referências em casa, mas eu não queria ter a mesma realidade, principalmente financeira, dos meus pais. Então eu falei, cara, eu não quero ser pobre, eu quero conquistar as coisas na minha vida. E a única coisa que eu podia fazer era, tipo, cara, estudar, que os professores falavam, você tem que estudar para ter dinheiro na vida, para ser alguém. E aquilo de tanto os professores falavam, eu acreditei nisso, sem necessariamente ter muitas referências próximas que comprovavam isso, né? E, inclusive, hoje não acho que isso seja suficiente. Eu acho que é super importante, mas você tem que desenvolver outras habilidades, até mesmo do que o sistema tradicional de ensino coloca na escola hoje. Mas quando eu acho que um ponto que eu tenho hoje, que eu sempre tive, é que eu sou uma pessoa muito competitiva e competitiva comigo mesmo. Então, no momento em que eu ouço falar da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática, eu tinha uma referência que na escola eu já era um aluno bom. Olhando para uma escola pública do interior de Minas, eu era bom, mas como que eu me comparava com o restante do Brasil? Então, eu vi naquela oportunidade, né, de me testar, de entender, beleza, o quão bom você é. E aí, no primeiro ano que eu fiz a prova, eu não ganhei uma medalha, mas eu fiquei numa boa colocação, recebi algum prêmio, e a partir daqui eu falei, então quer dizer, se eu me esforçar mais, eu consigo chegar mais longe? E aí, o que eu fiz? Eu salvei as provas antigas, num disquete na época, entreguei pra minha mãe imprimiu, e aí, Neto, cara, eu fiz uma coisa que eu acho que vai muito ao encontro do que você fala. Eu fiz todas as questões até acertar. Até acertar. Muito bom. Eu ficava, às vezes, fazendo uma questão na prova, tipo, da prova antiga, 4, 5, 6, o dia inteiro. Mas eu não desistia da questão enquanto eu não acertasse. E eu passei as minhas férias fazendo isso. Então, isso foi em 2006, né? Eu tinha 13 anos. Então, cara, eu não tinha facilidade para matemática e quanto mais eu praticava o meu raciocínio lógico, melhor eu ficava. Basicamente isso. Então, mesmo eu não sendo o cara mais talentoso, tendo facilidade para matemática,
Eu fui o cara que ganhou uma medalha de ouro, uma Olimpíada Nacional, do presidente, viajei, nunca tinha viajado de avião, fiquei no hotel 5 estrelas, tipo, tinha artista lá. E aí depois, cara, isso começou a mexer muito com a minha cabeça, né? Ninguém da minha família tinha viajado de avião, e eu já tinha conquistado muita coisa, né? Então, isso, eu acho que essa medalha, ela trouxe pra mim um, um, um significado tão importante de falar, cara, se você se esforçar, mesmo você não sendo mais talentoso, você vai conseguir grandes coisas na sua vida. Muito bom. E eu costumo falar que as coisas que acontecem na nossa vida, principalmente as coisas que são grandiosas, sejam coisas grandiosas para o bem ou para o mal, no sentido de derrotas ou vitórias, se a gente para, digamos assim, analisar, se a gente para refletir sobre essas coisas, elas têm um poder muito grande de transformar a nossa vida. Qual foi a principal transformação, talvez o principal aprendizado do Felipe sobre o Felipe quando ele ganhou essa Olimpíada? Qual foi o principal aprendizado que você teve quando você falou, ganhei? O que você descobriu sobre você que talvez você ainda não soubesse? Teve alguma coisa? Boa pergunta. Eu acho que eu disse de alguma forma agora que esse entendimento de que se você se esforçar muito, você consegue chegar lá. Então eu não tinha essa clareza que, tipo, mesmo não tendo tanta facilidade, eu conseguiria chegar lá. Mas também naquele momento eu acho que eu comecei a entender que essas conquistas, elas são importantes pro momento, mas elas também, elas não são suficientes para te completar. Então, quando eu ganhei a minha primeira medalha de ouro, depois eu ganhei mais duas. Ainda assim, eu, tipo, no ano seguinte, eu não ganhei nada. E aí mostrou, cara, se eu não continuar me esforçando, isso é legal agora, você me perguntando. No ano seguinte eu não ganhei nada, porque de alguma forma eu fiquei me achando o bonzão, e aí eu não me esforcei na mesma intensidade que eu tinha me esforçado no ano anterior. E eu não ganhei nem uma medalha de bronze, não ganhei nem, sabe, tipo, nada. E aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, tipo, que é muito do que o Bernardinho fala, né? Aos campeões, o desconforto. Cara, é isso. E aí no ano seguinte eu fui lá e voltei e ganhei uma medalha de ouro. E tem muito a ver com uma frase, um conceito que eu gosto muito, que é aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar É, ao próximo passo, né? E é aquele negócio, quando a gente tem uma conquista, a tendência é justamente essa, a gente deixar de alguma forma o ego, né? Ou, digamos assim, a gente passa a achar alguma coisa que na verdade não é isso, né? Se a gente não continuar se esforçando, fazendo ainda melhor, fazendo diferente, enfim, geralmente a gente acaba caindo do cavalo e, é. enfim, a gente não consegue muitas vezes reproduzir ou então alcançar novos grandes resultados. Legal. Agora, já avançando um pouco, né? Eu conheço um pouco da sua história. Você foi para o mercado, né, de trabalho, foi trabalhar na empresa, se formou e tudo mais. E tem uma coisa na sua história que eu me identifico bastante. Eu quero ouvir o seu ponto de vista, que foi quando você saiu ali do emprego, né, que você tinha, que você estava relativamente estável, me corrija se eu estiver errado, e decidiu empreender. Né, e correr, digamos assim, o risco de viver a incerteza para buscar, né, o sonho, a realização do sonho, do seu propósito, enfim, conta um pouco sobre esse momento em que você decidiu, né, viver o seu sonho, como que foi? Foi fácil? Você se preparou, não se preparou? Enfim, como que foi esse momento? Bom, acho que chegou um momento na minha vida, depois de trabalhando alguns anos como engenheiro químico, né, numa empresa global de engenharia, então tive oportunidades de trabalhar em diferentes países e isso era muito importante para mim porque eu consegui fazer projetos em francês, em espanhol. E língua é uma coisa que eu gosto muito porque é uma forma de você aprender e aplicar isso, pegar feedback das pessoas. Então eu tinha muita essa vontade de trabalhar em diferentes países. E aí você vai dando aqueles cheques, né? Principalmente um cheque financeiro, quando você começa a perceber que, olha, o dinheiro que eu tô ganhando hoje aqui, ele, cara, eu consigo ter uma qualidade de vida muito boa. Se eu ganhar mais dinheiro, eu não vou ser mais feliz. Eu fiz uma pergunta pra mim na época, quando eu comecei com essa ideia de empreender. Eu sempre tive vontade de empreender, mas eu imaginava que eu faria isso, sei lá, com 30, 40 anos. 30 eu já tenho agora. Mas eu imaginava que seria mais velho, mas sempre tive essa vontade. E aí eu olhei assim, perguntei, falei, cara, se eu chegar aqui nessa empresa,
da posição mais alta, como presidente da empresa, eu vou me realizar? E assim, eu não parei pra pensar, eu sabia que a resposta era não. Então, eu precisava fazer alguma coisa da minha vida que me completasse para além do financeiro. E entendi que, tipo, mais dinheiro não me deixaria mais feliz. E aí, tem um livro que eu gosto muito, que é Comece pelo Porquê, que ele fala muito isso, de você não inventa o seu porquê, você descobre, tá na sua história. E hoje, olhando para trás, conectando os pontos, cara, não tem nada que faz mais sentido do que hoje eu estar fazendo uma Olimpíada de Educação Financeira, impactando aí 30 mil estudantes no Brasil agora nesse mês, sendo que foi uma Olimpíada que mudou minha vida, sabe? Tipo assim, mas isso hoje para mim é muito óbvio, mas talvez anos atrás não era. Então, essa decisão que eu tomei de fato de empreender para mim é basicamente você ser ousado assim, o suficiente para solucionar um problema que você é inconformado. Então, eu sou muito inconformado pelo fato de outros estudantes, outros jovens, não terem a mesma oportunidade que eu tive, porque o sistema tradicional, ou as abordagens tradicionais não conseguem ser interessantes o suficiente para eles. Então eu falei, cara, eu quero criar uma ferramenta, eu quero criar algo que mexa com os estudantes, que mexam com as emoções dele, que eles realmente se interessam por isso. Então eu sempre tive esse objetivo de criar uma solução educacional que fosse a mais amada pelos estudantes. Porque só a partir do engajamento que eles realmente iriam se conectar com aquela solução e com isso eles iriam aprender. Então, nesse processo, sim, eu fui pivotando, fui mudando. A gente começou com matemática e hoje está como solução de educação financeira, mas usando soluções diferentes. Mas sempre eu tive essa vontade minha de criar algo que os estudantes realmente gostassem, porque para mim não faz sentido, tipo, a galera não se envolver com a educação. Mas foi fácil você sair de uma situação confortável e segura, se é que a gente pode usar essa palavra, para uma situação totalmente desconfortável e totalmente insegura? Como que foi esse momento para você? Então, no momento em que eu tomo essa decisão, que eu ligo pro meu chefe e comunico para ele, cara, foi muito fácil. Eu não tive dúvidas. E desde aquele momento, eu nunca olhei para trás e eu nunca, acho que é até um diferencial meu como empreendedor, eu nunca me arrependi. Eu nunca pensei em desistir. Nunca. Falando verdadeiramente pra você, nunca. Desde aquele momento. Mas até chegar naquele momento, foi muito difícil antes. Era uma carga muito pesada. Porque você não tem previsibilidade do que vai ser, se você tá tomando. E, tipo, teve várias vezes que eu pensei em desistir, pensei em tomar essa decisão e não tomei. Então, foi muito difícil pra tomar essa decisão. Agora, um ponto que eu acho que eu fiz diferente, que às vezes eu vejo as pessoas se perdendo um pouco, assim. Eu me planejei pra isso. E é isso que eu ia te perguntar, se teve alguma estruturação para você tomar essa decisão, porque você falou, poxa, a decisão foi fácil, né, no momento que eu tomei ela, eu não pensei em desistir, mas como que foi essa preparação? Teve uma preparação, sei lá, financeira? Não, foi estudo? Não, foi estudo de mercado para ver se meu negócio de fato poderia pegar atração? Enfim, como que foi essa preparação? Sim, foi uma preparação de 2 anos. Então, quando eu decido empreender em 2020, na pandemia, eu começo já com minha solução, que eu acho que é isso. O pessoal fica planejando, cara, vai lá e faz. Ele começa a executar, pega feedback. E eu falei, cara, eu preciso agora de me dedicar muito para isso e preciso ter mais dinheiro. E aí eu me mudei para São Luís do Maranhão, fiquei longe da minha família, para ganhar, na época, sei lá, uma quantidade boa de dinheiro, né? Que a mais do que eu recebia, porque basicamente eu guardava todo o meu dinheiro que eu ganhava como engenheiro e eu conseguia, né, criar essa reserva para eventualmente empreender. E, cara, era todo dia, de segunda a sexta, trabalhando de 7 até 11 da noite, 8 às 11 da noite. Acordava cedão pra treinar. E minha vida era esperar o fim de semana para eu trabalhar na minha empresa. Então, tipo, era isso, guardando dinheiro, adquirindo essa reserva né, essa reserva para eventualmente eu empreender. E depois eu falei, beleza, agora eu tenho dinheiro. E agora falta conhecimento. Porque eu fui entendendo, cara, uma coisa é trabalhar numa empresa de engenharia, uma coisa é fazer uma startup, né? Uma edtech. E aí eu vim para São Paulo, foi nesse momento aí que a gente acabou se conhecendo, que eu falei, cara, eu preciso trabalhar numa startup que esteja em early stage, né, no estágio inicial, para eu aprender como funciona. Então eu me planejei para isso. Foi um processo
longo, assim, de 2 anos, adquirindo dinheiro, conhecimento, e para que eventualmente eu tomasse essa decisão difícil. Que no momento, como eu falei, foi fácil no sentido de eu ter muita clareza do que eu já queria e que eu estava na direção certa. Legal. E aí tem aquele negócio, né? A teoria, obviamente, é diferente da prática. A hora que você, ligou pro chefe, ó, tô saindo, saiu, e aí você falou, não, agora sou eu comigo mesmo, o meu negócio, vida aqui de empreendedor. Como que foi ali esse começo? Foi a fase mais difícil, porque hoje sempre vai ser difícil. Mas acho que eu gosto muito, eu tenho muito orgulho do Felipe de 2 anos atrás. Porque, cara, era uma situação muito diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu sei que o meu produto funciona, que eu tenho feedback, tenho alguns prêmios, tenho algum reconhecimento, tenho muito mais aprendizado. Mas na época ainda, né, que eu tomo essa decisão, eu tinha muito menos conhecimento. Então, de alguma forma, a ignorância é até boa nesse sentido. Mas, cara, eu não tinha produto, eu não conhecia as pessoas que eu conheço hoje. Se eu tivesse tomado essa decisão, né, com o Felipe, que eu acabei me tornando hoje, seria muito mais fácil. Então, foi muito difícil no começo e eu acho que existiu um grau de coragem muito grande. Você precisa ser muito corajoso para tomar essa decisão, que é isso que falta nas pessoas em geral, assim. Elas não têm coragem de viver o sonho dela, os sonhos que elas têm. Então, Eu amo essa palavra, e legal você ter falado isso, né? A questão da coragem, porque muitas vezes as pessoas acham que para dar um passo você precisa estar com zero medo. né? E não tem isso, né? Quando uma coisa é desconhecida, que a gente não conhece aquilo que a gente quer fazer, é natural que a gente tenha um medo, né? E a coragem é justamente a gente encarar isso mesmo estando com medo. Mas uma coisa que eu gosto de reforçar e que é legal você ter falado, poxa, não é aquele negócio, tá com medo, vai com medo mesmo. Não. Se prepare, É. né, para encarar aquela situação. Então você falou, poxa, eu fui atrás de me preparar financeiramente, eu fui atrás de me preparar, de adquirir conhecimento, fui entender um pouco mais do mercado de startups, né? Mas gostei muito que você falou dessa questão da coragem. E aí você falou assim, poxa, o começo é muito difícil, né? Porque, cara, a gente não tem resultados, né? É. O que você acredita que foi o principal fator que te manteve no jogo, principalmente nesse começo e principalmente nas situações mais difíceis, que você fala assim, cara, tá muito difícil. O que você acredita que te manteve firme na luta pelo seu negócio? Bom, a resposta curta eu acho que é a minha paixão. Eu acho que sou um cara muito apaixonado pelo que eu faço. E quando eu olho, assim, olhando para as outras pessoas, eu falei, cara, eu sou o cara para fazer isso acontecer. Porque eu sou muito apaixonado e também consigo reconhecer essa determinação que eu tenho. Então, deixa eu até alongar um pouco aqui a resposta, porque eu tô lendo um livro aqui agora que chama Empresas Feitas para Vencer. É um livro do Jim Collins e tem uma parte do livro que ele apresenta um conceito que chama Paradoxo de Stockdale. Esse conceito é baseado numa experiência de um almirante que ficou preso por 8 anos e depois, né, que a guerra acaba, a guerra do Vietnã, Jim Collins vai entrevistar o James Stockdale. E ele pergunta para esse cara o que fez com que ele aguentasse e resistisse durante todo esse processo de 8 anos. E ele fala, cara, foi a minha fé inabalável que eu acreditaria que em algum momento a guerra ia acabar, durou 8 anos, e que eu seria libertado e eu viveria minha vida novamente. E ele falou, o que você acha que então que as outras pessoas não tiveram, as outras pessoas que não conseguiram resistir por esses 8 anos? E aí ele responde, porque as pessoas eram otimistas. Mas ele falou, não faz sentido, porque você falou que o que justamente fez com que você conseguisse resistir esse processo foi a sua fé, as outras pessoas eram otimistas. Aí ele falou, sim, mas as outras pessoas eram otimistas e tinham uma fé muito curta. As pessoas achavam que ia chegar o Natal e a guerra ia acabar. Ia chegar a Páscoa, a guerra ia acabar. Chegar o meio do ano e a guerra nunca acabava. E eu consegui, durante esse processo, né, de 8 anos, ter uma fé inabalável que em algum momento eu seria libertado, mas ao mesmo tempo eu tinha muita garra para enfrentar esses desafios diários. Então, eu acho que essa paixão que eu tenho hoje para empreender, né, trazendo para minha
né, realidade, é que, cara, eu visualizo e eu imagino que, tipo, cara, vai rolar, vai dar certo, em algum momento. E sabe que eu não tenho pressa pra fazer isso acontecer. Eu quero que seja rápido, Não importa quando, não mas eu sei importa que vai quando. acontecer. Exatamente. Mas também, cara, você tem que ter muita garra e muita vontade pra passar pelos desafios diários. Trazendo pro esporte, mesma coisa. Cara, eu quero alcançar minha meta agora que eu tenho de 2 horas e 54 minutos na maratona. Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu quero muito que seja na próxima que eu fizer. Mas eu vou treinar, eu vou fazer o treino chato de todos os dias, quando eu não, mesmo quando eu não tiver vontade, até conseguir isso. É uma fé que você tem, você estabelece uma meta pra você e você vai atrás disso. Cara, muito legal você falar isso, porque eu tô lendo um outro livro que ele conta exatamente desse paradoxo, né? E realmente isso é muito incrível, que é aquele negócio. Poxa, eu não sei quando, mas eu sei que vai dar certo e eu me apego a isso e eu continuo. Mas trazendo para o seu dia a dia, né? Eu como empreendedor, obviamente, a gente sabe que tem aqueles dias que são muito desafiadores, que bate o desânimo e tudo mais. É, tem alguma coisa passando para as pessoas que estão vivendo essa situação e que talvez estejam ali, poxa, mais o meu negócio e tal, tô pensando em desistir. Tem alguma coisa que você se apega nesses momentos de dificuldade, de desânimo, alguma coisa que você faz, talvez relacionado ao negócio, ou talvez alguma coisa fora que você fala assim, poxa, isso aqui quando eu faço, de alguma forma eu recupero minha energia, eu mudo meu astral e eu consigo, de alguma forma, continuar a minha caminhada? Tem alguma coisa prática assim que você faz? Hum. Assim, na verdade, até acho que não vai ser tão inspirador que eu vou falar, mas assim, às vezes eu penso quando o negócio tá muito difícil, eu falo, cara, também se eu desistisse, eu ia fazer o quê da minha vida? Tá ligado? Tipo, vou fazer o quê? Tipo, é isso que eu amo, eu sei disso. Então, assim, cara, fazer esse negócio dar certo. Agora, uma coisa que, tipo, eu fui, assim, fui sabendo respeitar também ao longo dos anos, é que, cara, nem sempre você tem que estar acelerando, sabe? É só você também respeitar. Às vezes, cara, tirar um cochilo de meia hora, 20 minutos, resolve. Tipo, sabe, você tá com um milhão de coisas na sua cabeça e tal. É, eu vou lá, dou um cochilo. Normalmente isso acontece à tarde sempre me pega, é a parte menos produtiva do meu dia. E aí, cara, vale a pena, porque eu já acordo desse cochilo melhor. E uma coisa que eu aprendi com você, que talvez você nem saiba, comecei a fazer respiração. Opa. Cara, isso foi bom, tá sendo bom. Deve ter, tipo, um mês, assim. Tá fazendo o quê? Quantas vezes por 20. dia? 20 uma Ah, vez por não, dia. uma vez por dia. Tipo, eu tô tentando fazer uma vez por dia, mas quando venho, tipo, eu tô me sentindo um pouco produtivo, sei lá, as coisas estão meio confusas, cara, eu vou lá, paro na varanda assim, fecho o olho, faço a respiração e tem sido bem positivo. E tem dado certo. Legal ele comentar sobre isso, porque, pessoal, eu falo muito sobre essa técnica que eu comecei a praticar, acho que tem um ano e pouco, talvez 2 anos aí, que é o quê? É a gente fazer simplesmente uma respiração contando a quantidade de vezes que a gente respira. Então, eu gosto de fazer 3 vezes ao dia. Então, de manhã, a hora que eu acordo, antes de eu começar o meu trabalho, ou então durante, ali no meio do meu trabalho, e no final do dia, que é justamente para a gente fazer o que ele falou aqui, né? Dar uma desacelerada, às vezes a gente entra muito no automático, aqueles pensamentos repetitivos, e geralmente quando a gente está em dias que os pensamentos repetitivos são pensamentos muito negativos, a tendência é que a gente desanime. Então, o simples fato da gente parar, respirar, né, de alguma forma, entender o porquê que a gente está pensando aquilo, e de fato conseguir enxergar a realidade, que na maioria das vezes não é esse caos todo que a gente está pensando, né? O simples fato da gente parar e fazer essas respirações, então ajuda bastante. Então já fica uma dica aí para vocês. Não quero entrar ainda nisso, mas aproveitando um assunto, como que o esporte te ajuda nessa sua rotina, nessa vida de empreendedor? Bom, acho que, voltando até no ponto que você me perguntou, né? Então eu falei, cara, minha paixão foi super importante pra visualizar, ter essa fé inabalável que vai dar certo. Mas o que de fato foram assim os meus pilares pra sustentar o processo foi a minha família, tipo, Boa. ter o apego dos meus irmãos, no momento que às vezes eu até mesmo estava duvidando de mim mesmo. Eles estavam lá, cara, você é muito bom, tá, vai dar certo, não sei o quê. Então, isso foi super importante, a família e o esporte. Porque o esporte, ele conseguia mostrar pra mim, assim, ele consegue mostrar pra mim diariamente que, cara, eu consigo fazer mais.
que eu sou bom. Me mostra diariamente, me dá mais autoconfiança, porque eu falo, cara, olha, eu tô correndo hoje num pace melhor que eu corri ontem, tô carregando mais peso que eu consegui pegar semana passada. Então, essa demonstração de uma forma até mesmo quantitativa, para mim é super importante de mostrar que eu tô melhorando. Eu tô progredindo. Então, o progresso é a melhor motivação. Legal você falar isso, porque eu costumo falar que o esporte, né, seja ele qual for, o fato da gente estar evoluindo fisicamente é talvez a maior e principal ferramenta para a gente adquirir autoconfiança, Uhum. né? Tá. Você acredita que isso é verdade? Você acredita que, de fato, o esporte é a principal ferramenta para a gente adquirir autoconfiança? Total. Eu acho que você aqui está entrevistando muitas pessoas que são, de fato, esportistas, né? Pessoas que realmente trabalham, que têm alta performance, são, talvez, em primeiro lugar, atletas, sobretudo. Eu uso o esporte como uma ferramenta para empreender. Então, assim, é algo que eu até mesmo às vezes priorizo nas minhas atividades do dia. Às vezes até priorizo em relação às minhas atividades da Tangram, porque eu sei que se eu deixar de fazer aquilo, em algum momento vai ter um peso super negativo para mim. Então, eu vejo o esporte como uma ferramenta, tipo, uma ferramenta de mostrar que eu tô progredindo, que eu tô melhorando, que eu falo, cara, eu sou bom mesmo, porque eu me esforço e dá resultado. Então, às vezes, no seu negócio, o que acontece? Tipo, quando você olha pro esporte, às vezes uma prova que você faz, pode ser que o resultado não seja positivo, mas o processo depende de você. Cara, você ir treinar depende só de você. Empreender, cara, são muitas variáveis que podem fazer com que o seu negócio seja de sucesso ou não, independentemente do seu esforço. Então, quando eu olho para o esporte, eu falo, cara, só depende de mim aqui. Não depende de mais ninguém ir lá treinar e fazer o que tem que ser feito. Na prova, na maratona que eu vou fazer, cara, pode acontecer um tanto de coisa. Eu posso ter vontade de ir no banheiro estar mal. Enfim, são variáveis que você não pode controlar. Então, eu gosto de ter o esporte muito próximo de mim para mostrar, cara, aqui, ó, só depende de você. E é legal você falar isso, essa visão sua de que, poxa, o esporte é uma ferramenta, porque muitas vezes a pessoa que está empreendendo, está nessa busca pelo lado profissional, fazer acontecer, ele tem justamente a visão contrária, que ele fala assim, poxa, eu vou perder tempo fazendo um esporte, cuidando da minha saúde, porque muitas vezes ele nunca deixou, né, ele nunca se testou, nunca passou por um período em que ele investiu nisso para ver o quanto que isso é benéfico e potencializa o profissional dele. Total. Então é muito legal você passar isso pra gente aqui. Cara, o quanto que o esporte potencializa o meu profissional. Ou seja, não é um gasto, um tempo perdido, e sim um tempo investido que faz com que eu melhore ainda mais o meu profissional, né? A minha produtividade, a minha energia, o fato de eu conseguir, né, vencer uma situação no treino que depois eu vou viver ela no meu dia a dia, e isso eu tô mais fortalecido para essa situação. Então é muito legal você passar isso. Qual que é... Só um ponto aqui, Claro. e ainda tem um outro benefício, que é tirar a ansiedade. Cara, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, por exemplo, agora eu tô dividindo a minha ansiedade em dois momentos. Eu tenho tanto a maratona, que vai acontecer no dia 25, e eu vou ter uma disputa de pits. A Tangram ficou no top 3 de educação no Brasil. Olha E só. aí a gente tá disputando agora um prêmio super relevante. Foram mais de 3 mil startups que estavam concorrendo a esse prêmio. A gente chegou no top 3 de educação. E agora a gente vai pra final valendo um prêmio de 300 mil reais, reconhecimento. Então, assim, tô muito... empolgado, animado e ansioso também para essas conquistas, para esses eventos. Então é bom, na verdade, também você diluir um pouco essa ansiedade e não olhar só para o profissional. Então o esporte, sabe, consegue fazer com que eu dilua essa ansiedade e olhe para outras coisas. E quando não dá certo, é bom também que você não fica tão frustrado. Legal. Você falou da maratona, né? Para quem não sabe, a minha primeira maratona, e aí, se eu não me engano, a sua segunda, talvez terceira que a gente fez junto, qual que era a sua? Não, acho que a minha já era terceira. Terceira? Então, a minha primeira maratona, assim, maratona pura, né? Eu já tinha feito Ironman, mas a minha primeira maratona pura, eu fiz junto com o Baldi. E a gente fez junto porque nós dois tínhamos a meta de fazer um sub-3, né? Então, de alguma forma, ele acha que eu que puxei ele, mas ele, né,
me puxou muito, eu tava com uma dor muito grande no pé e o fato de eu estar com ele ali, né, fez com que eu falasse, poxa, isso aqui não é só por mim, é por ele também, então eu não posso, digamos assim, desistir, porque eu sei que tem alguém que tá junto comigo aqui. E você falou muito sobre a sua família, né, nesse processo, a importância da sua família, mas eu tenho certeza que também tiveram outras pessoas e talvez tenham outras pessoas que fazem parte desse time, não talvez diretamente, mas de alguma forma faz parte desse time. Como que você vê a importância das pessoas na nossa jornada, na busca pelos nossos sonhos, pelas nossas realizações? Cara, eu não, assim, só falando sobre a maratona, eu não sei como eu consegui realizar aquela maratona, porque, tipo, foi muito pesado. Foi muito pesado, então, assim, a ajuda que você me deu ali, tipo, de estar me puxando, foi algo que trouxe um aprendizado muito grande. Eu falei, cara, depois que eu olhei pra trás, eu vi aquela maratona e falei, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Porque meus treinos, de alguma forma, não diziam que eu poderia completar uma maratona em menos de 3 horas. E aí você leva esse aprendizado, né? Que tipo assim, putz, cara, dá pra fazer. Tipo, quando a gente entrega realmente o nosso melhor, que foi isso que você me falou no dia anterior. Porque entregar 7, você pode entregar 10. E aí eu fiquei falando isso pra mim, cara, agora é entregar o melhor, o melhor. Eu quero conhecer um Felipe que ainda eu não conheço, sabe? E eu fiquei, cara, é um jogo mental muito grande, assim. Total. Aí trazendo para essa importância das pessoas, eu acho que à medida que também você vai evoluindo assim na sua jornada, em algum momento eu acho que a Tangram era muito sobre mim, tipo, sobre o que eu queria conquistar, para eu me autorrealizar. E à medida que você vai trazendo mais pessoas para sua empresa, e você vai vendo que as pessoas utilizam também a sua empresa para se autorrealizar, para obter as conquistas que elas querem para a vida delas. E, de alguma forma, também, cara, ter dinheiro para mudar a realidade da família dela. Então, assim, hoje já tem um pensamento que a Tangram não é, tipo, sobre mim, é sobre as pessoas que estão no time e eu vou me sentir muito feliz quando eu visualizar as pessoas dentro da empresa ganhando dinheiro, comprando coisas para que elas querem, que sejam desde um computador, um celular, pagando viagens para a família delas. E realmente eu quero que a Tangram seja um lugar onde as pessoas possam fazer isso. E aí não vai ser mais sobre mim, né? Até eu falo que antes de ser legal para o estudante, tem que ser legal para as pessoas que trabalham comigo, que de fato estão dedicando parte da vida delas para construir algo que elas acreditam também. Legal. Agora, entrando de fato aí na Tangram, me corrija se eu estiver errado, o principal público são crianças, né? Jovens, hoje De de entre 9 e 17 anos. 17 anos. A maior parte deles tem uma classe social, assim, que você consegue falar, é mais essa aqui ou não? Tá bem dividido hoje? Hoje tá bem dividido. Para a Olimpíada que a gente vai lançar aqui, cerca de 80% vão ser de escolas públicas. Mas algo que a gente consegue fazer, que eu tenho muito orgulho, é que, cara, pensa que hoje uma das melhores, inclusive até de Bauru, de onde você é, cara, tem uma escola lá que são alunos de classe A, usando o Tangram, e ao mesmo tempo a gente tem jovens em vulnerabilidade social usando a Tangram também. Cada um com trilhas personalizadas, mais, mais contextualizadas para a realidade de cada um, mas com o mesmo produto. Então, ambos os estudantes, eles estão tendo a mesma oportunidade de aprender com uma educação de qualidade e à medida que também que a gente consegue colocar mais inteligência artificial na nossa solução, a gente consegue personalizar e deixar a experiência mais interessante para cada estudante. Cada um pode aprender no seu próprio ritmo. Então, a gente quer olhar hoje para todo mundo e a tecnologia consegue permitir, fazer com que a gente faça isso. Cara, enquanto você foi falando, né, você falou, poxa, eu tô com uma escola classe A lá da sua cidade, mas 80% escola pública e tudo mais. E eu gosto muito, né, de estudar sobre os jovens e tal, e me veio essa pergunta na cabeça agora. Tem alguma coisa que você. E obviamente são realidades diferentes, né? Visões de mundo talvez muito diferentes, mas tem alguma coisa que você consegue dizer assim que conecta esses dois públicos jovens, tanto classe A quanto alguém que está ali numa situação de mais necessidade? Tem alguma coisa que você vê que tem o poder de conectar esses dois públicos? Eu acho que a gente tem um problema hoje
independentemente da classe social, é que, assim, e esse é um feedback que eu percebo dos alunos, mas eu ouço muito mais das escolas. É que os jovens hoje, eles parecem não querer nada. Tipo, meu pai faz isso pra mim, tipo, Você não fala quero da escola isso. classe A. Isso eu ouço muito da classe A, tipo, que os pais, tipo, fazem tudo, e aí os filhos, pra que eu vou me esforçar pra fazer isso? Mas também nas escolas públicas, esse comportamento acontece, mas por outros motivos, porque, tipo assim, eu não vou conseguir chegar lá. E aí eles não se interessam, tipo, eles não têm muita perspectiva. Então, esse desinteresse, por motivos diferentes, eles são muito preocupantes pra mim. Então, o que a gente realmente precisa, o que talvez conecte, é essa necessidade de mudança de mentalidade dos jovens. Muito bom, muito bom. E tem alguma coisa que você já conseguiu perceber que faz com que eles transformem essa mentalidade? Tem alguma forma de assim, de tocar neles para que eles pelo menos se interessem por essa mudança de mentalidade? Eu acho que eu tô numa fase ainda de descoberta. Tipo, acho que a gente tá ainda encontrando os caminhos de como fazer isso da melhor forma, mas algo que a gente já conseguiu fazer é por meio do engajamento. Primeiro, antes de, tipo, falar que ele precisa se tornar alguma coisa, cara, eu preciso me conectar com ele. Então, a gente utiliza situações do dia a dia, que é do interesse dele, para eventualmente chegar num conceito e ensinar o que ele precisa de fato aprender. Então, primeiro eu mostro o que ele quer, o que ele se interessa, e depois o que ele precisa. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Que eu tenho como lema na Tangram, que é engajar para educar. Então, eu engajo ele, eu conecto com ele, e aí depois ele vai vendo os benefícios. Aos poucos eu vou dando, cara, olha, se você tiver esse tipo de comportamento aqui, você vai conseguir chegar lá. Você quer ser um investidor ou você quer ser um cara, você quer fazer parte dessa parcela aqui da população brasileira de inadimplentes? Hoje, mais de 70 milhões de brasileiros são inadimplentes. Ou você quer ser um investidor que você pode ganhar mais dinheiro, sabe? Você pode conquistar. E a gente fala muito sobre não só apenas sucesso financeiro, mas sucesso como pessoa também. Então, a gente hoje tem 3 pilares na Tangram, né? Que é inteligência emocional, educação financeira e empreendedorismo. Né? E aqui, quando a gente fala de empreendedorismo, não é ser um dono de um negócio, mas é justamente desenvolver essa mentalidade empreendedora. Legal. Pegando esses 3 pilares que você falou e aí dando uma dica para o pessoal, qual dica você daria para cada uma dessas áreas? Principalmente para aquela pessoa que ela está começando. Poxa, eu estou ouvindo vocês falando aqui e eu me interessei, me despertei para me desenvolver e eu quero começar por essas 3 áreas. Qual sugestão, dica você daria para cada uma dessas áreas? Nunca ninguém me perguntou isso, mas deixa eu pensar aqui. Ó, sobre inteligência emocional, eu acho que o ponto mais importante é você investir tempo em se conhecer. Então, autoconhecimento, eu acho que de tudo é o mais importante. Tipo, cara, você tem que se conhecer. E aí você pode ir atrás de livros ou até mesmo da Tangram, de alguma forma que você vai parar e refletir, entender quem você é, o que você quer, entender um pouco do seu histórico familiar, que sempre tem um peso muito grande nos nossos pensamentos e escolhas na vida. Então, eu acho que é isso. O primeiro ponto é investir tempo nesse autoconhecimento. Sobre educação financeira, para mim, acho que a dica que eu dou é, cara, qual que é o seu objetivo? Então, tipo, o que você quer? Estabeleça metas. Né? Metas que vão fazer com que. Metas de médio prazo. Não uma meta muito de longo prazo, mas uma meta, beleza, eu quero até o final do ano conquistar isso. Então, o que eu preciso fazer hoje para conquistar esse objetivo? Né? Então, a meta, ela não deveria. Ela deveria te dizer também o que você precisa fazer diariamente para conquistar aquilo. Tipo, e aí as pessoas se pedem, eu quero guardar dinheiro, quero comprar um carro. Tá, mas o que você vai fazer? Tipo, minha meta vai ser poupar por mês R$ 500. Beleza, então tá. Então você vai poupar R$ 500. Essa é a sua meta mensal. Então eu acho que as pessoas, elas não colocam metas desafiadoras, mas ao mesmo tempo possíveis para elas. Assim como no esporte, cara, você tem que colocar uma meta que vai, beleza, eu vou fazer uma maratona em 2 horas e 54 minutos. Hoje, para mim, isso é desafiador. Espero que em algum momento não seja, mas isso para mim é desafiador. Mas ao mesmo tempo, eu falei, cara, se eu conquistar esse tempo, eu vou ter benefícios disso, que eu vou me autorrealizar e tal. Então, assim, metas. Sobre empreendedorismo, eu acho que. Deixa eu pensar.
Eu acho que cai muito no porquê, assim. Cara, o que você quer fazer da sua vida, sabe? Tipo, onde você quer chegar? Acho que as pessoas estão muito perdidas hoje. Elas não sabem onde elas querem chegar, elas não sabem quem elas querem se tornar. Então, empreender pra mim é isso. Tipo, cara, eu quero chegar lá. Mas por que você quer chegar lá? Ah, porque quando eu chegar lá, entendeu? Isso aí perguntando pra você por quê. Então, eu acho que isso é algo que eu faço numa frequência muito grande. Eu sempre revisito esses porquês. Pra ver se realmente a direção que eu tô hoje tá me preenchendo e tá fazendo sentido. Muito legal o que você falou de se perguntar quem eu quero me tornar e não o que eu quero ter, porque uma coisa que eu vejo que tem acontecido, principalmente com a nova geração, né, por conta da comparação, da influência das redes sociais, elas estão muito vendo os outros, mas principalmente as coisas que os outros têm, e aí elas começam uma jornada de busca pelas coisas que os outros têm, sem entender de fato quem elas querem ser. E muitas vezes, quando a gente só olha para aquilo que a gente quer ter, a gente pode até conquistar, mas na hora que a gente chega lá, a gente começa a ver que não era aquilo que a gente queria se tornar, né? Então eu gosto muito dessa pergunta, né? Poxa, quem eu quero ser lá na frente, sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos? E aproveitando essa resposta que você deu, todos os convidados acho que vieram aqui e, sei lá, eu ouço muito podcast, eu estudo bastante. Acho que todas as pessoas, assim, que têm um nível de consciência maior, eles falam muito sobre a importância do autoconhecimento, né? Tem um conceito que eu gosto, já falei, acho que em algum outro podcast, que é quem se conhece sai na frente. Fazer uma pergunta para você que eu me faço, né? Eu quero ouvir a sua resposta. Qual foi a última coisa que você aprendeu sobre você que de alguma forma mudou a forma de você agir, de você encarar o mundo? Nossa, peraí, essa é profunda. Por que eu fiz essa pergunta para ele enquanto ele pensa ali? Realmente é uma pergunta profunda. Por quê? Porque o conceito que a gente tem da gente mesmo impacta diretamente na forma como a gente vai agir, como a gente vai se comportar para o mundo, digamos assim. E de tempos em tempos, se a gente não para refletir, se perguntar e se descobrir, né, descobrir uma nova pessoa ou descobrir alguma coisa que a gente pensava e que a gente nem acredita mais, enfim, se a gente está o tempo todo se descobrindo, a gente está o tempo todo mudando a nossa forma de atuar, né, diante do mundo. Então, eu gosto muito de fazer essa reflexão o tempo todo na minha vida. É por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, porque você é um cara que, poxa, tá ali buscando e tudo mais, mas qual foi aí? Acho que eu sou um cara muito impulsivo, assim, pra falar as coisas, pra tomar decisões, pra falar, resolver o problema. E isso tem muito a ver com a forma como eu fui criado pelos meus pais. Então, tinha que ser tudo pra. Minha mãe sempre foi muito enérgica, as coisas. Tipo, quando ela fala assim, depois você faz isso, o depois pra ela era em 2 minutos. Então, eu sempre tive isso muito. É pra ontem, pra ontem. E aí eu acabo esperando isso muito das pessoas. Esse tempo de reação muito rápido. E isso é algo que me deixa maluco às vezes, porque eu fico esperando que as pessoas tenham esse mesmo tempo de resposta e de execução que eu tenho. Então eu comecei a entender que as pessoas funcionam diferente. Elas vão fazer, mas talvez elas não tenham esse tempo de reação que eu tenho, que às vezes pode ser positivo, nem sempre é ruim, mas às vezes também eu acabo me atropelando. Quando eu tenho que. Quando eu acabo tomando decisões precipitadas por conta dessa impulsividade. Legal. Agora, pegando essa resposta que você deu da impulsividade, né, eu trago aqui para a questão do imediatismo, né? E muitas vezes quando a gente está empreendendo, muitas vezes não, provavelmente na maioria das vezes, né, as coisas não acontecem da maneira como a gente quer, no tempo que a gente quer, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Sim. Né? Como que você lida com isso? Com aquele negócio de trocar o prazer imediato
acreditando que abrir mão desse prazer imediato vai trazer alguma recompensa lá na frente. Porque eu vejo que hoje isso, se não o maior problema, é um dos maiores problemas das pessoas, né? Elas não conseguem abrir mão do prazer imediato para conquistar alguma coisa maior lá na frente. Como que você trabalha isso em você? Como que você consegue fazer isso no seu dia a dia, na sua vida? Bom, eu acho que com a experiência, assim, você vai entendendo que é super importante você curtir o processo. Essa frase é muito bonita, todo mundo fala, enjoy the journey, curta o processo, mas no dia a dia é muito difícil, mas é algo que eu que eu acho que eu comecei a fazer bem. Então isso tira um pouco da minha ansiedade, porque eu sei também que o que exatamente eu quero? Eu quero o quê? Ter um faturamento X, eu quero ganhar um prêmio, e isso pra mim não é necessariamente, tipo, não tem um marco X que eu vou chegar lá e vou me autorrealizar. Porque quando eu conseguir o que eu quero, né? Aquilo não vai ser suficiente pra mim, não vai me preencher. Então, eu já entendi que, cara, eu tô vivendo meu sonho hoje. É hoje, e realmente eu tô muito realizado, eu falo com as pessoas, eu acho que esse até é um problema, que eu tô curtindo tanta jornada, que às vezes eu falo, cara, será que eu não deveria colocar um pouquinho mais de pressa aqui, um pouquinho, e ficar me cobrar um pouco mais? Aí depois, não, gente, eu já me cobro muito já, não preciso de colocar mais cobrança. Então, assim, já entendi que também, cara, vai dar muito errado, e como na maioria das vezes dá errado, e aí você fala, cara, beleza, eu olho para aquilo que deu errado, e aí, como eu disse no começo aqui do nosso podcast, né, tipo assim, falei, cara, eu tenho uma fome por aprender. Então, quando eu olho pra cá, eu falei, cara, tipo, foi ruim, mas tipo, eu aprendi, eu melhorei, sabe? E aí eu consigo tentar olhar o copo, né, meio cheio e, tipo, falar, cara, beleza, deu ruim aqui, não deu certo, mas eu aprendi alguma coisa. Então, eu tento olhar o aprendizado como uma forma, tipo, de conseguir balancear a frustração de um resultado mal sucedido. Eu gosto sempre de pensar que não é porque não deu certo que eu não posso aproveitar, né? Muito pelo contrário, o que não deu certo, os nossos erros, aquilo que não saiu da forma como a gente gostaria, traz muito aprendizado com ele. E você falou de novo dessa palavra de aprender. E aí você falou, né, que tá lendo o livro do Jim Collins ali, como que você estabelece o que você precisa aprender? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu, quando comecei, eu queria ler um monte de coisa. Então eu vou ler livro, vou ver vídeo, eu vou ouvir podcast e tal. E uma hora eu cheguei e falei assim, pera lá, não acho que é dessa forma, sair aprendendo por aprender, né? Simplesmente para falar que eu adquiri conhecimento. Como que você gosta de se envolver com o aprendizado? Qual que é a sua estratégia para se envolver com o aprendizado? Eu gosto de aprender coisas diferentes, então eu às vezes leio um livro de negócio, um sobre estoicismo, então eu gosto de aprender coisas diferentes e de formas às vezes até mesmo paralelas. E eu olho muito pra, tipo assim, olhando pro próximo passo, que é um pouco do que você falou, né? Tipo, agora pra chegar onde eu quero, esse próximo degrau, o que eu tenho que aprender? Então eu olho muito pra isso e vou atrás disso. E numa empresa, à medida que você vai crescendo, os desafios vão mudando. Então você precisa estar constantemente aprendendo alguma coisa nova que antes você não sabia, né? Então, empreender é legal nisso, porque você nunca tá no mesmo estado. Você sempre precisa crescer, porque senão, eventualmente, você vai cair. Então, eu olho hoje, tipo, eu tô no momento agora que eu vou começar a olhar para captação de investimento. E aí eu falei, cara, deixa eu entender aqui sobre modelos de negócio que deram certo, empresas que realmente venceram. O que eu posso usar, né, do que já deu certo dentro da Tangram, dentro do modelo que eu tenho hoje. Hoje também comecei a olhar. Agora, o próximo livro que eu vou ler é um livro mais focado em máquina de vendas, que é algo que hoje ainda está muito incipiente na Tangram. Mas em algum momento foi sobre produto, algum momento foi sobre básico ali, tipo, Lean Startup. Então, assim, você vai progredindo na empresa e acho que os livros e o que você precisa aprender precisa acompanhar isso. Entendi, muito de acordo com o seu momento, mas sempre olhando um próximo passo ali, o objetivo, próximo passo. Você falou dos desafios do empreendedor, né? E que são vários. Mas se você fosse falar assim, poxa, o principal desafio, porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero o resultado, né? As pessoas falam, eu quero o resultado que aquilo ali me traz, só que elas não olham antes para os desafios e elas não compram muitas vezes aquele desafio, mas compram o resultado. E a hora que elas vão se envolver na prática,
elas veem que, opa, pera lá, eu não tinha comprado ainda o desafio, o processo, como Aham. você falou, e aí eu acabo me frustrando e acabo desistindo. Qual é o principal desafio? E aqui eu vou fazer 3 situações de desafio. Qual o principal desafio você acredita que você tem na sua vida como empreendedor, Aham. na sua vida de atleta, buscando, né, novos desafios, você falou aí da maratona, e qual é o principal desafio que você tem em conciliar essas duas vidas, essas duas vidas buscando performance, que eu sei que é um pouco do que você faz ali, do que você busca. Como empreendedor, acho que o meu maior desafio é lidar com as diferentes mentalidades das pessoas, entender o que motiva elas, o quanto eu posso cobrar cada uma, a forma de falar. Isso eu ainda continuo errando e acertando, mas eu acho que mesmo com os meus erros, assim, as pessoas conseguem entender que, tipo, ele é um cara legal, um cara que tá disposto a aprender. Eu uso muito da vulnerabilidade também pra conversar com as pessoas e falar, cara, eu tô só aprendendo aqui, desculpa. Então, eu acho que eu uso disso pra me conectar com as pessoas, em algum momento até me desculpar, mas eu acho que o grande desafio que eu tenho como empreendedor é liderar pessoas. Tipo, eu acho que é algo que eu vou morrer aprendendo fazendo. Tipo, é difícil. Legal. Agora, sobre Sobre esporte? esporte, o principal desafio em ser um atleta, Alimentação. alimentação. Muito difícil. Eu tava ouvindo um podcast seu, passado aqui, o pessoal falando, tipo, o que vale mais a pena, né? Você focar em algo que você faz bem ou focar, tipo, no que você ainda precisa melhorar? No meu caso, cara, a alimentação é o que às vezes me desvirtua, assim, de conseguir uma performance melhor do que eu poderia. E aí eu comecei a colocar mais energia nisso. Então, às vezes, gastar uma hora que eu tenho do meu dia, vale mais a pena, às vezes, eu preparar minha comida, né? Gastar tempo parando lá, fazendo eu fiz esse fim de semana, minha carne e tal, não sei o quê, do que às vezes ir treinar. Tipo, porque às vezes esse benefício vai ser prolongado durante toda a semana. Então eu comecei a cada vez mais colocar uma importância na alimentação. Agora, também para mim, assim, para mim, a alimentação também é uma fonte de prazer, tem o meu limite também. Tipo, eu não quero abrir mão de tudo. Em alguns momentos, sim, agora eu tô focado na maratona. Mas não quero também, tipo, abrir mão de muita coisa. Eu tenho os meus limites e entendo até que ponto que faz sentido para mim. Então, eu também não caio nessa de ficar me comparando, tipo, com você, assim. Porque, tipo, não, mas eu não quero chegar, assim, pelo menos hoje, tá? Eu não quero chegar nesse nível, tipo, de performance. Pode ser que em algum momento eu queira, mas hoje pra mim ainda assim eu quero ter esses momentos meus de prazer. Mas eu entendo também que, putz, cara, você quer chegar no objetivo aqui, você vai ter que abrir mão. Então, é você entender você mesmo, entendeu? O que Sim. faz sentido. E aí, conciliando as duas coisas, eu fico sempre naquela, putz, será que eu tô gastando muito tempo treinando? Ou se eu deixar de treinar, eu eventualmente vou render menos no trabalho. Então, eu fico tentando sempre conciliar, entendendo, tipo, o quanto que vale a pena investir tempo dos meus treinos. Legal. A gente fala muito sobre performance, né? Seja na vida pessoal ou profissional, e aqui é uma pergunta que eu tenho aprendido muito, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo, que é o que é performance para você? Alta performance? Performance. Quando Performance? você ouve a palavra performance, o que para você é performance? Significa performance? É, Nossa, difícil. Bom, assim, se fosse performance, eu ia falar rendimento, assim, mas querendo dar uma resposta mais bonita, assim, não sei, talvez poder de execução, tipo, quanto que você. Deixa eu ver. Talvez eu diria. Porque é um termo, né, que a gente está usando, muitas pessoas falam, mas quando a gente para pensar sobre de fato o que é performance, ela tem um significado para cada um, né? Então muitas vezes a gente busca a performance baseada no que o outro tem para ele o que é performance, porque você falou assim, poxa, não adianta me comparar com você, né, nesse momento, assim como não tem como eu me comparar com você em outras coisas, enfim. Então as Aham. pessoas estão ouvindo, não adianta a gente se comparar, a gente precisa entender o que significa performance pra gente, né? Então, o que é performance pro Baldi? Eu quero, tipo,
como eu falei, eu uso do esporte pra me autorrealizar. Acho que o que todo mundo procura na vida é, assim, a felicidade. Todo mundo tá atrás de felicidade, se sentir bem consigo mesmo e tal. Então, pra eu estar feliz, eu preciso me autorrealizar. Então, quando eu falo, eu só vou conseguir me autorrealizar se eu tiver satisfeito com a minha performance, assim. E a performance não só nos treinos, mas também no que eu tô fazendo como pessoa, como eu tô tratando as pessoas, como eu tô performando no meu trabalho, né, no que eu me proponho a fazer, a minha missão pessoal. Então, acho que eu tenho dificuldade aqui de, talvez, resumir em uma palavra, mas eu acho que tem muito a ver com minha autorrealização. E qual que é a coisa que hoje, quando acontece, quando você se envolve, você fala assim, nesse momento aqui eu tô muito, muito realizado. Tô muito feliz, né? Usando a palavra que você falou. Cara, quando eu recebo vídeo dos alunos, tipo, falando, cara, eu amo jogar isso daqui é tudo pra mim, é muito legal, eu quero jogar amanhã, tem como liberar as fases antes? Tipo, cara, quando eu ouço esses áudios e falo, eu tô fazendo alguma coisa que eu nunca ouvi nenhum estudante falando né, da experiência que eles têm na escola. Eu tô fazendo algo diferente. Então, e eu tô inovando, porque inovar pra mim é a ousadia de fazer diferente, fazer melhor. Então, quando eu recebo esse feedback do estudante lá na ponta, cara, eu fico muito realizado. Saber que você tá fazendo não só por você, né? Não impactando a sua vida, mas de fato impactando a vida dos outros. Um ponto que eu gosto sempre de trazer, assim, quando eu comecei a me envolver com educação, foi quando eu realizei um projeto voluntário na cidade que eu morava, depois de voltar do intercâmbio, para ensinar os estudantes de escolas públicas para preparar para a Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí, em 2 anos foi muito legal, porque a gente conseguiu quadruplicar o número de medalhistas. E naquele momento eu não entendia o porquê de eu abdicar dos meus fins de semana para ensinar as coisas para as pessoas. E naquele momento eu não entendia porque, assim, meus irmãos, meus pais sempre me falaram que eu sou uma pessoa muito egoísta, pensando sempre nos meus projetos. E aí depois eu entendi que a forma de eu me preencher precisa passar justamente por impactar as pessoas. Eu só me preencho dessa forma. Então, quando eu estava fazendo aquele projeto voluntário, eu não estava fazendo pelas pessoas. Eu estava fazendo para mim primeiro. Eu fui percebendo isso. Eu Uhum. continuei fazendo isso ao longo dos anos e continuo fazendo isso hoje, porque eu preciso de impactar positivamente a vida das pessoas para me realizar. Se eu não consigo tocar a pessoa do outro lado, eu não vou conseguir me preencher. Então, que bom, é um ganha-ganha. As pessoas têm benefícios disso quando elas estão usando a minha solução, quando de alguma forma elas estão sendo impactadas pela minha mensagem, e eu me sinto realizado porque eu estou basicamente inspirando, eu estou cumprindo com a minha missão pessoal. E você acredita que eu tenho um conceito sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Você acredita que quando é sobre o outro, para o outro, fica mais forte? Quando o nosso motivo está relacionado ao outro, a gente se torna mais forte na busca por esses objetivos? Eu acho que sim, acho que é muito egoísta, eu acho que se for sobre você, acho que em algum momento vai parar de fazer sentido. Tipo, eu acho que em algum momento você tá naquela luta que é talvez a luta financeira, as pessoas terem dinheiro pra sobreviver, mas em algum momento, mas pra que eu tô juntando dinheiro? Tipo, pra que eu tô querendo essa grana toda? Pra deixar pra quem? Pra impactar quem? Então, acho que em algum momento tem pessoas que se apegam muito à família, a filhos, tal. Tô construindo isso aqui para proporcionar o melhor para eles. Mas aí quando você vai num grau um pouco, né, num olhar um pouco mais amplo, precisa passar pelas pessoas. Tipo, seria uma vida muito pobre você pensar que você passou pela vida só para impactar a sua vida. Tipo, pra mim não faz sentido isso, entendeu? Você tá passando pela vida, cara, pra deixar seu legado, pra fazer alguma coisa, pra melhorar o Deixar o mundo, mundo um lugar melhor. sabe? Então, tipo, seria muito egoísta e talvez egoísta tudo bem, seria seu problema, mas seria muito pobre. Se realmente quer ter uma vida que você só se preocupa com você. É legal você falar isso porque isso remete muito quando eu tava uns 4, 5 anos atrás, eu tava trabalhando no mercado financeiro, e aí eu comecei a ir bem no mercado financeiro, e todas as vezes que eu encontrava meu pai, ele perguntava pra mim, tá, o que você vai fazer da vida? Eu falei, pô pai, tô ganhando dinheiro, mais dinheiro do que eu já ganhei em toda a minha vida e tal. Aham. E ele me perguntava isso, ele falava assim, tá, mas o que você vai fazer de útil pro mundo? E eu lembro que isso Caraca. doía em mim, né? E eu falava assim,
caramba, eu sempre achei que o ideal era eu ir lá, ganhar dinheiro, me realizar, comprar minhas coisas e tudo mais. E ele me fazendo essa pergunta, eu comecei a entender que quando a gente faz, e aí depois, hoje, me envolvendo, né, e ajudando outras pessoas, eu vi que quanto mais eu me envolvo com coisas que são muito mais sobre o outro do que eu Aham. mesmo, muito mais forte eu me torno, muito mais realizado eu me torno muitas vezes sem ter o retorno financeiro, né? Então, entrando nesse assunto que a gente sabe, né? A vida do empreendedor, a gente conversa, a gente fala, cara, nem sempre a gente tá ali bem financeiramente, né? Vários perrengues e tudo mais. É, como que você lida com isso especificamente, né? Com o fato de, cara, eu me dedico tanto aqui e às vezes eu não tenho o retorno financeiro. Pelo menos talvez não agora ou talvez não no começo. Como que você lida com isso, né? Porque querendo ou não, o dinheiro a gente precisa dele para fazer as nossas Sim. coisas. Como que você lida com isso? Ah, e o dinheiro também é uma métrica de sucesso. Então, Sim. assim, não, obviamente não é, talvez pra mim, ela tenha até um peso menor do que tem pra maioria das pessoas, mas de fato é uma forma de você entender, cara, quão relevante ou quão relevante é a solução que você mesmo tá propondo, né? Se tem alguém pagando, e se você tem recorrência nisso, é porque de fato tá fazendo sentido. Mas, assim como no esporte, eu acredito que seja muito perigoso você medir resultado a curto prazo. Então pode ser que você esteja treinando muito, mas aí você vai fazer uma maratona, cara, você quebra lá, mas depois você vai fazer a outra e vai dar tudo certo. Então eu olho muito, eu gosto dessa visão muito a longo prazo. Então essa fé inabalável que eu tenho, que tipo, as coisas vão dar certo, eu acho que elas me ajudam muito a me sustentar no processo. Então eu tô entendendo que, beleza, tipo, hoje ainda eu na Tangram tenho um resultado financeiro abaixo do que acho que o meu produto permite, mas porque também, de alguma forma, foi uma escolha minha. Então, por exemplo, quando eu me comparo com outras soluções educacionais, tipo, cara, o pessoal faz qualquer produto, tem um time de vendas muito forte, e aí você acaba tendo um resultado financeiro positivo a curto prazo. Não necessariamente a longo prazo, porque a solução não funciona, as escolas saem, e aí você depois tem que captar novos clientes. Então não é perene. O que eu escolhi fazer na Tangram é que, tipo assim, isso foi muito intencional. Eu quero criar um produto realmente que vai trazer engajamento para as escolas. Se meu produto for bom o suficiente, eu vou ter recorrência. E depois eu vou ter uma máquina de vendas que vai acelerar isso. Então, eu entendi, tipo, foi intencional. Eu gastar e investir meu tempo naquilo que eu acho que eu sou bom, criando essas soluções de aprendizagem, experiências únicas, memoráveis para os estudantes. Eu acho que eu faço isso bem, consigo contribuir para isso, né, junto com o meu time. Falei, cara, beleza, não tem um time grande aqui que não vai me permitir, às vezes, alavancar as vendas muito grande, mas eu tô tendo feedback, eu tô indo atrás das escolas, dos estudantes, para criar algo realmente que faça sentido. Então, eu tenho essa fé, né? Tipo, não quer dizer que vai dar certo necessariamente, mas eu fiz isso de uma forma intencional. Vou gastar minha energia no começo aqui para criar algo que de fato vai trazer muito valor para os jovens, eles vão realmente gostar. Então você tem que saber que você nunca tem tudo ao mesmo tempo. Você nunca vai ter tudo ao mesmo tempo. Tipo, não tem como. Tipo, é difícil. Então você tem que priorizar as coisas. Às vezes você vai ter. Mas hoje já tô tendo o feedback dos estudantes, reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. E eu acho que o dinheiro, na real, eu acho que é uma consequência disso. Muito legal. Você falou duas coisas aí que eu acho que são grandes aprendizados. O primeiro é não medir, né, os resultados só pelo curto prazo, e É, sim ter uma visão um pouco mais de longo prazo. E agora que você finalizou, né, que nem sempre ou muitas vezes a gente não consegue ter tudo e principalmente tudo ao mesmo tempo, é. né? Agora, para a gente ir fechando o nosso papo, tem uma coisa que, e eu vou te perguntar isso porque você está muito envolvido com os jovens, Aham. que eu vejo que muitas vezes acabam os jovens acabam encarando isso de forma negativa e indo para um lado ruim, que faz com que eles desistam muitas vezes, né? Que é a questão da comparação. Como que você vê essa questão hoje, tá? Principalmente com os jovens e você, né, no mercado, enfim, você acabou de falar, poxa, eu tenho que me comparar ou olhar para as outras startups, para as outras empresas, para outros empreendedores. Como que você vê essa questão que os jovens encaram isso e como você encara essa questão da comparação, para que essa questão, essa comparação não te tire do jogo, digamos assim. Eu acho que todo mundo precisa colocar energia e não cair numa situação assim que você acha que você
é ninguém, assim. Porque, basicamente, a rede social, ela potencializa muito isso. E eu, como sou um usuário assíduo de rede social e faz parte do meu trabalho também, é inevitável você cair numa zona e falar, putz, eu queria ter isso. E acho que o grande diferencial é que antes a gente se comparava entre as pessoas da nossa cidade, entre as pessoas, tipo, né, da nossa faculdade. Hoje não, cara. Hoje eu tô me comparando com os maiores empreendedores do mundo. E eu quero ser esses caras, tipo assim, tô me comparando com eles. E muitas vezes você não sabe, cara, que o cara começou há 10 anos, 20 anos antes de você e você quer ter as mesmas coisas que ele. Você não sabe por que ele passou. Mesmo eu tendo muita clareza sobre isso, entendendo isso, é muito fácil eu me cair numa situação de comparação negativa. Então eu tenho que estar sempre lá voltando. Calma, Felipe, cara, esse é o processo deles. Tipo, e aí é um jogo mental e você Aham. tem que. E por isso que o autoconhecimento é super importante. Porque às vezes, se você tivesse o que ele tem, faria sentido pra você também. Então por que você está se comparando com aquilo? Né? Então, trazendo isso para a mentalidade dos jovens que se conhecem menos, têm menos autoconhecimento, têm menos experiência, né, de vida, é uma situação assim muito crítica, porque eles têm hoje uma. Eles querem as coisas muito mais rápido, talvez, do que a gente queria, e talvez uma geração anterior à minha falava isso sobre a minha geração. Entende? Então, Aham. pelo menos essa percepção que a gente tem, não necessariamente correta, mas é essa leitura que muitas vezes eu vejo. E eles têm essa leitura que eles podem conquistar as coisas muito mais facilmente. Que é aquela ideia de ter uma fé de curto prazo. O cara ser otimista, vai dar certo se eu trabalhar, tá. E aí, na primeira pancada que o cara leva, ele cai. E aí, o que vai acontecer desse cara se ele não tem uma estruturação, principalmente familiar, forte? Expectativa totalmente distante da realidade. É. Então, eu acho que a gente consegue passar de alguma forma também essa mensagem dentro da solução da Tangram, mostrando esse investimento de longo prazo, que é preciso esses esforços diários para conquistar algo que as coisas demoram. Muito bom. Cara, pra fechar aqui, qual que é o sonho do Felipe? O sonho que tá na sua cabeça, que você fala assim, cara, o meu sonho é. Pô, acho que tem diferentes partes da vida assim, mas, cara, olhando muito pra essa minha missão pessoal, assim, eu tenho como. Eu não vou falar menos da empresa aqui agora, mas falar que eu quero ter esse sonho de continuar inspirando as pessoas a acreditarem que, tipo, se elas entregarem o melhor delas, elas podem alcançar o que elas querem. Tipo, eu acho que é isso. E eu quero fazer isso sempre com minha verdade. Que às vezes eu não sou, talvez, o melhor comunicador, a melhor pessoa para fazer o negócio acontecer, mas principalmente quando você não era o favorito para fazer aquilo, você, a partir do seu esforço, você consegue entregar. Então, eu acho que eu quero ser essa pessoa que inspira, principalmente os jovens, a conquistarem o que eles querem. Pô, você falou uma coisa aí que me pegou aqui quando vou tentar reproduzir aqui. Quando você sabe que você não é o melhor naquilo ali, você não é o favorito, É, você acaba compensando com o seu é, esforço. Isso é muito legal. É, e uma coisa que eu falo, né? Não adianta a gente sonhar se a gente não transformar esse sonho em objetivo, que é pegar aquela visão mais macro e trazer ela mais para perto. Então, qual que é o objetivo assim que o Felipe tá olhando? Fala, cara, próximo passo é esse aqui, é isso aqui que eu tô querendo conquistar num curto, médio prazo para mostrar que eu tô caminhando rumo ao meu sonho. sim, eu quero a Tangram, eu tô fazendo da Tangram, eu acho que a gente já começou a fazer isso. A solução, o aplicativo de educação mais amado pelos estudantes do Brasil. Eu tenho um sonho de ter a Tangram como o aplicativo mais baixado do Brasil. Esse é meu sonho hoje. Hoje a gente tá nem sem posição, tipo, não tá nem muito longe, mas talvez eu quero daqui a alguns anos escutar esse podcast e falar, cara, olha aqui, eu atingi esse objetivo. Porque, e acho que vai além, tá? Eu acho que não é só ter o mais baixado, mas que de fato os estudantes comecem a jogar, comecem a falar. Eu saio na rua e igual eu vejo o cara jogando Duolingo, eu quero ver ele usando Tangram e entender o quanto que aquilo é importante para ele e de fato com a linguagem que a gente utiliza, a gente realmente tocar na mente dele, ele entender que ele pode chegar lá. Muito legal. E eu tenho certeza, eu já falei isso para ele, né, no particular, mas eu tenho certeza que em algum momento
a gente vai ter essa conversa e isso vai ter se registrado. Quem sabe a gente não vai voltar a fazer um podcast em uma outra situação ainda muito melhor. Agora, para fechar, qual que é a mensagem aí que o Felipe, você falou, né, de inspirar muitas pessoas? Qual que é a mensagem que você quer deixar, assim, para todo mundo? Vamos imaginar que esse podcast aqui, em algum momento, ele vai ser escutado por, vou usar os jovens, né, por todos os jovens aí, pelo menos do nosso país. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para esses jovens? Eu acho. Vamos lá, deixa eu pensar. Putz, eu tenho, acho que. Algo que eu vejo que falta, assim, nos jovens, eu acho que seria importante eles escutarem aqui. Tenha humildade para aprender com quem já fez e trabalhe duro. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Uau. Pessoal, acho que a gente terminou da melhor forma possível, né? Essa palavra humildade, para mim, assim, ela é o começo, né? Eu falo que a humildade é a mãe da alta performance. Ninguém, na minha opinião, que chegou lá, né, na alta performance, com um grande resultado, estando entre os melhores, de alguma forma não começou escutando alguém que sabia mais do que ele, né? Então acho que a primeira coisa e talvez a mais difícil, porque a gente de alguma forma precisa deixar o nosso orgulho, o nosso ego de lado, é a gente falar assim, pera lá, eu não sei tudo, eu não sei como fazer, eu não sei como chegar no meu próximo nível e eu vou precisar de ajuda e mais do que isso, eu vou pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente precisa da ajuda, mas a gente não consegue dar o passo de pedir ajuda, né? E quando eu falo pedir ajuda, eu não tô falando de fato lá, bater na porta da pessoa ou ligar pra pessoa. Não, às vezes é simplesmente abrir um vídeo de alguém que sabe alguma coisa que você não sabe, é ouvir um podcast de alguém falando alguma coisa que você precisa aprender, é ler um livro, enfim. Tudo isso, na minha opinião, são demonstrações de humildade, tá? Então, acho que a melhor forma da gente fechar é com esse conselho, né, com essa sugestão de sejam pessoas humildes, sejam jovens humildes e busquem, né, ajuda. Felipe, Baldi, agradecer, meu amigo, obrigado, tá, pela participação. Para mim, uma aula. De novo, esse cara me inspira muito, né? Sou seu fã. Quem não tá aqui, não sei se a câmera consegue pegar, mas, cara, esse cara, quando ele fala, os olhos dele demonstram a paixão que ele tem pelo negócio, por fazer o negócio acontecer. Tá, então parabéns, continue inspirando, tenho certeza que a gente em algum momento vai bater um papo em um outro patamar, tá? Enfim, deixa aí as suas redes sociais, a rede social da Tangram, vale muito a pena seguir ele, pessoal, mesmo que você, não faz tanto sentido o negócio, mas na minha opinião faz muito sentido seguir o Felipe para você ver tudo isso que ele falou acontecendo no dia a dia dele, né? Esses dias a minha esposa veio caminhar na Avenida Paulista, a gente tá perto da Paulista, e ela falou, nossa, encontrei o Baldi lá, acho que era domingo, né? Depois a gente gravando o vídeo. Foi almoçar, e ele lá, domingão, sabe, gravando, fazendo o negócio acontecer, super apaixonado pelo negócio. Enfim, então o dia a dia dele é muito, muito inspirador, vale muito a pena acompanhar. Deixa aí as redes sociais. Bom, segue no Instagram, @baldifelipe, e o da Tangram é @tangram.educação, educacão, e no LinkedIn, Baldi, mais simples. Show. Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, assim como eu gostei desse papo, para mim foi enriquecedor, tá? Compartilhem aí com o pessoal, com seus amigos, com os jovens, escutem com seus filhos, enfim, tá? Muito obrigado aí pela participação, pela presença de todo mundo. Como eu falo, esse podcast não é meu, esse podcast é nosso, dos convidados e principalmente de vocês, tá? Obrigado e até o próximo. Valeu. Valeu.